E o investimento melhor para você, para quem tem um pequeno recurso, hoje é mesmo a poupança para você? Não. Hoje em dia a gente vai ter 2 tipos de investimento. Os investimentos de renda fixa e os de renda variável. Investimentos de renda fixa são os investimentos conservadores e tranquilos, tanto quanto a poupança. Aqui a gente vai ter, na renda fixa, poupança, caixinha do Nubank, Inter, PicPay, todas essas coisas aí. Vai ter CDB, a gente vai ter Tesouro Direto, que é o investimento mais seguro do Brasil, mais do que a poupança. A gente vai ter LCI, LCA, enfim, tem vários. Tá. E todos eles são seguros e tranquilos, né? Ah, tem riscos? Tudo tem risco no mundo, né? Mas esses são seguros tanto quanto a poupança. Esse é o ideal para o pobre começar. E aí os investimentos de renda variável são os investimentos que a sua renda varia, altas e baixas. Ações, criptomoeda, fundo imobiliário, dólar, ouro, tem altas e baixas, né? Isso aqui pode te dar mais dinheiro. Só que exige muito mais estudo, porque se você entrar nisso sem estudar, você vai perder dinheiro. Aqui você não perde. Aqui sempre tem um lucro. Então, começar ali numa caixinha, começar ali num CDB e tal, vai aos poucos. Depois que você tiver uma grana aqui, você começa a migrar aos poucos para tentar otimizar a sua rentabilidade. Aí vai variar de acordo com o perfil da pessoa. Eu sou uma pessoa moderada. 50% do que eu tenho tá aqui, na renda fixa. Mas eu tô disposto a correr mais risco para tentar uma grana maior aqui. E isso não é jogo de azar, é jogo de estudo. Quanto por cento tem aqui? Aqui hoje tá 50 e 50. Se a gente só investe na renda fixa, se acontecer no Brasil o mesmo que aconteceu na Argentina, a gente tá ferrado. Porque a moeda deles cagou. Então se eu só tenho dinheiro na poupança e no CDB e no tesouro, e der ruim com o real, eu tô ferrado, porque tudo tá aqui. Então eu diversifico aqui colocando em outros investimentos, colocando em ações do exterior, investindo em ouro, né? Enfim. E aí, você começando a investir aqui na renda fixa, você já vai vendo aos poucos o teu dinheiro. E, né? Você estava falando do investimento com pouco, né? Uhum. Vamos supor hoje o cara tem aí. Vamos supor que o cara tá me assistindo agora, tem R$1.000 para investir. Tá. Vale a pena investir tão pouco assim? É o que eu fico pensando. O que acontece é que o investimento ele tem que ser uma coisa constante, regular. Todo mês uma parte. Não tem como ninguém ficar rico sem investir um pouco do que ganha todo mês. Tá. Né? A não ser que já nasceu rico, é herdeiro, caramba. Mas o pobre... Porque o que acontece? A gente é rico pelo tanto de dinheiro que a gente tem investido, não pelo relógio ou pelo tênis que a gente usa. Sim. Tanto que se você for ver, numa comunidade, tem 1 milhão de pobres lascados que não tem R$1 no banco e tem um Nike caro. Né? Então o tênis, o relógio não faz de você um rico. O que faz de você um rico é uma pessoa que tem dinheiro investido. E isso é que é importante. E para você ter dinheiro investido, você tem que investir. Né? Então, você vai ter que ser disciplinado em investir aos... Ah, Duda, mas é só R$50. Cara, você nunca vai chegar ao nível de investir 5 mil por mês se você desistir hoje porque é só 50. É um processo. E à medida em que você vai investindo, você vai se empolgando, você vai vendo que funciona, você vai começando a sentir aquela paz de ter dinheiro e você começa a se empolgar mais com isso e menos com outras coisas. Eu recebo muito depoimento disso. Tipo falando, Duda, eu só gastava com roupa, com coisa. Quando eu descobri o prazer de investir e de começar a ter dinheiro, perdeu um pouco o encanto. Essa coisa de ter 12 pares de tênis, sabe? Essas coisas. Então, é uma coisa que você vai ter que ser constante, disciplinado. Não invista o que sobra, invista uma parte do que você ganha. Se 10% do que você pode, é 10%. É 5%, 5%. Ah, é R$200? É 200. Todo mês para você ver aquele negócio ir aumentando. E o mais importante é você estudar sobre investimento para entender como é que funciona isso, para não acabar achando que tigrinho é um investimento. Tá. Que coisas ruins que são oferecidas por aí são investimento, e normalmente é pirâmide, plataforma fajuta e tal, né? Então estudar, aí vamos lá. O cara pode ter dinheiro na poupança? Ah, mas poupança é ruim. Melhor que nada. Se não fosse a porcaria da poupança, eu não teria juntado 100 mil. Então foi melhor do que nada. O seu foi na poupança? Tudo na poupança. Dos 18 anos até os 33, que foi quando eu casei. Foi demorado. Tá. Mas eu sempre falo que daqui a 20 anos você se orgulhe das decisões que você tomou hoje. Tá. O pessoal fala muito, mas se eu investir agora e tiver 100 mil daqui a 10 anos, 100 mil não vai valer a mesma coisa. Tudo bem, ser um pobre cagado vai ser pior do que você ter 100 mil. Né? Então é melhor você ter 100 mil, por mais que a inflação corrompa um pouco esse valor,
do que você chegar daqui a 100 anos e se arrepender de não ter começado hoje e ter pelo menos 100, 200, 300 mil lá na frente, né? Então, vai aos poucos, aí com R$1.000, vale a pena a pessoa já investir, vai dar pouco? Vai dar tipo ali R$10 por mês, mais ou menos, né? Arredondando aqui para 1% ao mês, né? Só que aí você vai aumentando, vai chegar uma hora, caramba, tá rendendo 100 pau por mês, sem eu ter que fazer nada. Isso é renda passiva, né? A renda ativa é quando a gente faz uma atividade para ganhar, e renda passiva é quando você não faz nada e o dinheiro pinga. Isso. Vai chegar uma hora que, por exemplo, vamos arredondar para 1% ao mês. Se você juntar 300 mil, já vai dar, sei lá, mais ou menos 2,5 pau pingando na tua conta. É mais do que, é quase 2 salários mínimos. E eu tô falando de 300 mil, não tô falando de 10 milhões. Sim. E esse é o tipo de coisa que pobre... Já é um aluguelzinho que o cara pode estar pagando. Mano, nossa. Hoje, de cada 3 aposentados no Brasil, 2 ganham um salário mínimo. Se o pobre conseguir juntar 300 mil, é fácil? Não, mas é outros 500 com relação a juntar 5 milhões, 10 milhões. Sim. Porque às vezes você vê alguns canais que falam de cifras muito altas e isso desanima o pobre. Tá louco, velho. Pelo amor de Deus, 5 milhões, mas vou ter que viver 8 vidas pra conseguir isso. Mas quando você baixa pra 300, opa, já tá uma coisa realista. Boa. E aí um outro ponto. Pra você ter 300 mil investido, você não precisa botar 300 mil. Porque investimento é um negócio que faz seu dinheiro crescer. É o que chamam de juros compostos. Quanto mais você investe, mais o teu dinheiro cresce sem você fazer nada. Então hoje, se você souber esperar 10, 15 anos... Se você botar uma grana todo mês, daqui a 15 anos você vai ter 300 mil, só que você vai fazer a conta, 500 mais 600, eu só botei 130. Pois é isso o investimento. Você vai botando teu dinheiro e ele vai aumentando sem você ter que fazer nada. Então, falo pro pobre, esquece 1 milhão, pensa em 300 mil. E quando você pensar em 300 mil, entenda que você não vai ter que botar lá 300 mil. Você vai ter que botar bem menos que isso e os juros compostos vão fazer o dinheiro que você pôs aumentar e virar 300 mil. Sim. Então a gente chegando aí numa média, 120 mil é que o pobre precisa investir para conseguir ter, né, ao longo desses anos que eu tô falando, né, uma renda passiva maior que a aposentadoria que o INSS vai dar para todo mundo. Então isso aí é uma forma de pensar no futuro com mais qualidade, entende? Sim. Cara, eu costumo dizer que na vida a gente vai ter 2 fases. E isso é muito importante, principalmente para quem é mais pobre. É a fase de acumular e depois a fase de usufruir. Porque o problema é quando você fala assim, você precisa juntar dinheiro, você precisa investir, o cara pensa que é até morrer juntando e não gastando. Não, não é assim. Você vai ter uma fase que você vai estabelecer uma meta. Primeiro, eu quero quitar minhas dívidas porque isso aqui tá tirando minha paz. Acabou. Meta 1. Segunda meta, eu quero montar uma reserva de emergência, que é aquela grana que você deixa guardada para situações ruins, você não se meter no buraco de novo. 3 mil. Maravilha. A partir daí, vai começar a investir. 10 mil. Maravilha. Aí pode fazer o que você quiser. Entende? Tipo, o ponto é, você merece curtir a vida. Só que quanto mais cara a sua curtição, mais tempo você vai ficar na pobreza. Uhum. E isso que eu quero resolver, né? Eu quero que a pessoa enriqueça no sentido de mudar de vida. Não tô falando de milhões, né? Eu bato muito nessa tecla, Rafinha. Não é milhão. É deixar de ser um pobre cagado. Entende? É porque tem 2 coisas. Tem o pobre e tem o pobre cagado. Pobre cagado é o cara que tá todo ferrado, que trabalha 24 horas pensando nos boletos. E tem o pobre, que é a pessoa ali que tem um salário, tem uma qualidade de vida ok, tá começando a investir e tá aos poucos mudando de vida. E isso não é difícil de resolver. Só que com esse tipo de mentalidade, né, de a vida é uma só, eu posso morrer amanhã e tal, normalmente não morre e continua pobre o resto da vida, né? Então, é questão de você estabelecer uma fase de você acumular uma grana para que a partir desse momento que você tiver o seu pé de meia, você conseguir viver e subir teu nível e gastar mais se você quiser. Claro que é direito da pessoa isso, né? Só que é uma fase. E as pessoas querem ir direto para a fase de usufruir sem passar pela fase de acumular. E é um mal necessário, é um mal que vai gerar bem. Eu garanto, mano, qualquer pessoa, é só ver os comentários lá dos meus vídeos, só pobre que tem lá, né? Só pobre. Todo mundo falando, Duda, tá maravilhoso, eu não sabia como é bom ter isso. Ou então, Duda, por que eu não aprendi a investir antes? Isso aqui mudou a minha vida, mudou a minha mentalidade. E a gente que tá construindo um pé de meia e tá começando a curtir com mais prazer e paz, e não angustiado, como a maioria faz hoje em dia, né? Uhum. Mas é questão de a pessoa decidir. Não, pera, eu vou fazer isso aqui. Eu vou juntar uma grana, eu vou quitar minhas dívidas pra entrar na fase de usufruir.
acesso. Vou dar um exemplo eu. Tá. Eu sempre fui pobre, mas sempre ganhava pouco. Comecei como office boy, trabalhei por 11 anos numa escola que eu ganhava menos de R$2.000, depois subiu para 3. Cara, eu consegui juntar 100 mil até os 33 anos. Mesmo sendo um assalariado CLT que ganha pouco e leva marmita todo dia. Foi 100 mil e eu não manjava de investimento. Se eu manjasse, poderia ter sido 400. Olha. Entende? Só que quem tá disposto a fazer isso? É melhor eu tentar a sorte no tigrinho. Qual é o principal motivo que você sente pelo qual as pessoas adquirem dívidas? Tá. Ah, cara, principalmente a impulsividade, a ostentação e o cartão de crédito, né? Porque eu falo assim, Rafinha, o que é uma dívida? Não é comprar muita coisa. Dívida é parcelar muita coisa. Porque assim, se você ganha 10 mil e você gasta esses 10 mil comprando tudo à vista, você não é um endividado. Você é uma pessoa consumista. Você tá torrando e não tá pensando no teu futuro, mas você não tá endividado. Sim. Agora, a dívida é o resultado de um parcelamento. O que é uma dívida? Tudo aquilo que eu compro e não paguei. Pode ser um copo d'água, pode ser um livro, pode ser um celular, pode ser o que for. Então, se você é uma pessoa que tem dificuldade com autocontrole, gasta muito, ok. Ok não, né? Não é bom. Sim, tem que sim. ter um equilíbrio, né? Mas a partir do momento que você fica parcelando tudo, você começa a se ferrar. E o cartão de crédito, querendo ou não, é o maior culpado nisso. Ah, a culpa não é do cartão de crédito. É óbvio que é da pessoa. Mas o cartão de crédito, ele possibilita você ficar comprando coisas mesmo sem ter o dinheiro. E quando você compra coisas sem ter o dinheiro, você está fazendo dívida, né? Então, tem a questão do cartão de crédito, que é o melhor meio de ferrar a vida financeira de uma pessoa. É muito acessível, né? Totalmente. E os bancos amam, né? Por quê? Porque eles ganham muito dinheiro, né? Os juros rotativos no Brasil até 2 anos eram o mais alto do planeta. Mas a minha pergunta é o seguinte, é uma pergunta meio ignorante que eu vou te fazer aqui. Eu não entendo muito do sistema financeiro. Eu quero entender o seguinte, o cara faz uma compra, não consegue pagar. Nunca ninguém vai pagar. Quem ganha com isso? Como é que funciona isso? Cara, é que os juros são tão altos que o banco... Por que o juro é alto? Ah. Porque o Brasil tem uma galera caloteira. Tá. É coisa que em outros países não é assim. Por isso que os juros do cartão de outros lugares são mais baixos. O Brasil tem juros altíssimos porque se sabe que muitos brasileiros não vão pagar. Então eles botam juros altos pra caramba para que os que pagarem juros compensem os que não vão pagar. Que é aqueles aqui, depois de 5 anos eu não vou pagar e fica tudo certo. Fica tudo certo entre aspas, né? A pessoa tá queimada, a pessoa tá com o nome sujo e tal. Então tem essa cultura do brasileiro de dar o calote, né? Tanto que eu abomino essa frase. Duda, o que você acha de deixar 5 anos passar pra dívida caducar? Primeiro que dívida não caduca. Segundo que mesmo que caducar, você não acha que é uma atitude íntegra isso? Claro. Sabe, a mesma coisa que eu te emprestar uma grana e falar que se dane ele, mano. Daqui a 5 anos ferrou ele que se lasque. Pô, velho, não faz sentido. Então no Brasil tem muito isso. E como os bancos ganham muito com o quê? Empréstimo. Empréstimo é dinheiro fácil pros bancos, com juros altos, cartão de crédito, e quem os bancos mais gosta de dar cartão é pro pobre. Por quê? Porque o rico não vai fazer cagada, e se o rico não fizer cagada, o banco não ganha juros. Então você vai ver, hoje em dia dá pra você parcelar algumas coisas no cartão sem juros. Quem paga direitinho, o banco não ganha nada. Eu comprei a TV ali que custa 5 mil, se o cara pagar 10 de 500, o banco não ganhou nada com isso. Agora o pobre que vai começar a fazer besteira, ou o rico que não tem educação financeira também, né? Ai, comprei muita coisa, esse mês eu vou pagar o mínimo. Aí o banco vai sorrir de alegria, porque é isso que o banco quer. Pessoas pagando o mínimo do cartão, porque aí ele entra com aqueles juros do rotativo que é absurdamente alto. Aí vamos supor que esse cara não pague nunca. O que acontece com esse cara? Depende da dívida, né? Eu fico pensando assim, tipo, beleza, não vou ocupar. Vou deixar caducar, não caducou, não paguei. Esse cara vai preso? Então, essa que é a treta. Por isso que a gente tem a cultura também do calote. Porque muitas vezes a pessoa que não paga, se ela fica enrolando, depois o banco fala, me dá 1.000 aí, deixa quieto 5 mil. Aí ele se dá melhor do que quem paga certinho. Inclusive, então todo o sistema tá errado. Inclusive tem empresas de cobranças, que são empresas que pegam essas cartas gigantes aí de um Visa, e aí ele fala, é o seguinte,
Aqui, na verdade, tem 2 milhões de dívida pra você cobrar, mas eu te vendo por 300 mil. Aí ele consegue fazer 500 mil em cima daqueles 300. Ganha em cima, É uma indústria Tem securitizador, tem um monte de coisa. É uma indústria que gira em torno do caloteiro. E esse é o ponto pior. Às vezes o cara que dá calote, ele paga menos do que quem paga certinho. Então tá tudo errado, né? Aí beleza, o cara não paga. Existem algumas possibilidades que o banco pode fazer, né? Então, primeiro, o cara pode ir preso? A única coisa que dá cadeia hoje de dívida é não pagar pensão, né? Se você não pagar pensão, isso, a lei é ferrenha mesmo e o cara pode ir pra cadeia. Agora, qualquer outra coisa, não pode. Tem uma lei aí, até que era internacional, que veio pro Brasil, que fala que ninguém pode ser preso. Agora, o que pode acontecer é, dependendo da dívida, o banco sim, chegar e falar, eu vou ativar a justiça, e se a justiça vê que você é um caloteiro, aí eles podem começar a bloquear seus bens, eles podem bloquear seus investimentos, bloquear seus imóveis. Se você tiver mais de uma casa, eles podem tomar uma casa e penhorar. Perfeito. Né? Dificilmente o pobre vai se ferrar com isso, porque o governo, né, não vai, tirar a única casa que o cara tem e mora com a família para pagar a dívida. Mas se é uma pessoa... a gente vê muito aí, os caras que é traficante, que a polícia prendeu os bens, o carro e o caramba, né? Pode pegar de volta. Vira tudo leilão depois. Vira, né? Só que tem um ponto também que isso é mais para dívidas altas, porque isso custa dinheiro pro banco. Então o banco muitas vezes faz vista grossa. Comprou o celular lá, não pagou? Que se lasque, vai. Pra eu pagar advogado e ficar pagando custo, vai dar o preço do celular, né? Mas quando são dívidas mais altas, aí sim. O brasileiro, ele é um bom investidor ou não? Tá investe mudando. bem o dinheiro, porque assim, o que mais se fala... Educação financeira hoje é um assunto, né, cara? Por causa do YouTube. Por causa do YouTube. Você acha que é isso que fez? Sim, porque até 8, 10 anos aí, a gente tinha o quê? Poupança e o gerente falando sobre título de capitalização. O YouTube é uma maravilha. Previdência, consórcio, COI... É um monte de coisa que dá dinheiro pro banco. É tão né? difícil de entender isso. Acho que o YouTube facilitou a linguagem, né? Muito, porque agora pessoas que não têm rabo preso com ninguém podem falar, e pessoas que não são... Não que todo gerente de banco é ruim, mas a maioria tem que cumprir meta, vendendo coisas que vão ser boas pro banco, né? Então, com o YouTube, a gente democratizou o conhecimento sobre educação financeira, né? Aí, com canais... E o meu chegou bem depois, né? Tem vários canais, Gustavo Cerbasi, o cara já fala disso faz anos, né? Então, eles ajudam demais, só que o brasileiro ainda não é um investidor, comparado com os Estados Unidos, assim, é muito pouco, porque ainda tem uma cultura muito forte da ostentação aqui. Então, e esse é um dos pontos que eu mais bato. Ô, Rafinha, de tudo que mais tem transformado a vida dos meus seguidores, eu não tenho dúvida nenhuma, que é o cartão de crédito, parar de usar ele, até você aprender... E o segundo é parar de comprar coisa pra impressionar os outros. Isso complica muito. Sim, mano. E aí a pessoa não quer investir, ela quer curtir hoje, aí ver clipe de funk, ver aqueles caras com colarzão, carrão, o cara quer ter o carrão e tal. Ele quer ter alguns bens que vão fazer ele parecer rico, só que no fundo ele continua sendo pobre, né? Então a cultura da ostentação e de você provar que você é bom pelo que você tem... e não pelo que você é, que ferra o brasileiro. Então, se investe muito pouco. Esses dias eu tava vendo uma notícia lá, né? O brasileiro tá tirando dinheiro da poupança. Aí eu falei, que maravilha, porque a poupança é considerado o investimento mais fraco que tem. Só que aí quando eu fui ler o artigo, não é que o brasileiro tá tirando dinheiro da poupança pra botar em algo melhor. Tá tirando da poupança que tá todo lascado e tá precisando de dinheiro. Entendeu? Porque quando eu vi, eu falei, caramba, da hora, o pessoal tá se conscientizando e estudando mais sobre CDB, Tesouro Direto, ações, não... É porque tá ruim, e tem que pagar. Tá pior ainda e tem que tirar o que tem na poupança que é ruim, né? Então, ainda não é um povo investidor, tá melhorando. O YouTube, sem dúvida, foi o que, na minha concepção, o que mais ajudou nesse sentido, né? E as pessoas estão mudando. Então, o número de pessoas na Bolsa de Valores está aumentando. Só que aí você vê, Tigrinho dá mais resultado do que Bolsa de Valor. Tem mais gente investindo em plataforma de sorte, azar, essas coisas, do que na Bolsa. Então ainda tem muito uma questão de mentalidade, e por isso que no meu canal eu falo mais sobre mudança de mentalidade do que de investimento propriamente dito. Eu falo também de CDB, essas coisas, mas o que eu falo é, se você não deixar de ser burro, mano, você vai se ferrar a vida inteira.
né? Então, e aí eu falo com esse linguajar pra dar um choque de realidade mesmo, sabe? Não é tipo, não, eu falo, mas você é burro, cara. Você tá jogando teu dinheiro no lixo, mano, pelo amor de Deus, né? Aí a pessoa meio que dá um choque de realidade, ela começa a entender que tem formas mais inteligentes de gastar o dinheiro. Tá melhorando o número de investidores, mas ainda não é as mil maravilhas, né? Você acha... O brasileiro caiu muito nessa coisa do joguinho, né, cara? Totalmente. Cara... Porra, demais. E tem como ganhar nisso? Não, realmente é um sem volta. Assim. O que mais tem é relato de gente que perdeu uma grana grande nessas coisas e tal. Você já falou do menino que pegou o dinheiro do vô e perdeu, acho que mais de 100 mil do vô, velho. Mas o vô também não ia demorar muito. O vô já tava dando tchau. Já tava nas últimas. Deixa o menino gastar no tigrinho. Deixa ele ser feliz, né? Deixa ele ser feliz. Deixa perdendo tudo. Cara, o que eu vou falar? E aqui eu sou incisivo também. Essas plataformas de jogo de azar, elas têm 3 pessoas. Primeiro é o dono da plataforma, que é bilionário. Você não sabe, você não tem como descobrir quem é. Nem sabe. Segundo é o influenciador que ganha milhões. E terceiro é o otário que perde dinheiro. Tá. Então, você é um dos 3. Sim. 2 frases, né, que eu falo muito no canal, né? A primeira é, quanto maior o seu desespero para ganhar dinheiro rápido, maior a chance de você fazer cagada. Porque a gente baixa a guarda. Eu não aguento mais ser pobre. Eu tô trabalhando há 20 anos e aí continuo pobre. Aí vai lá o tigrinho. Isso. Vai lá o bagulho. Então o cara cresce o zóio nisso, né? E a outra coisa é, se esforce para ganhar dinheiro com o seu trabalho e a sua inteligência. E não com a sua sorte.